Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então verá o fim. Esse versículo 14 é o que os crentes usam hoje para justificar, sabe o quê? O evangelho não foi pregado a todo mundo, logo, por isso Jesus não voltou. É o que está escrito aí, ó. É isso que eles alegam? Eles alegam isso, ó. O evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Só tem mais de 2 bilhões de pessoas, temos mais de 8 bilhões, tem gente que nem sabe quem é Jesus. É por isso que Jesus não voltou. Aí você fala, nossa, será que faz sentido? Vamos lá. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. E se boa parte do que você aprendeu como verdade absoluta for, na real, construção histórica, adaptação política e medo disfarçado de fé? E se o tal arrebatamento secreto for uma ideia moderna? E se o controle sobre corpo, mente e comportamento sempre teve muito mais a ver com poder do que com espiritualidade? Nesse corte do podcast do Cauê com o professor Edson Toshio, a conversa sai da superfície e entra onde muita gente não tem coragem de ir: história da igreja, Império Romano, evolução cultural das religiões, contradições entre cartas atribuídas a Paulo e o ajuste constante da narrativa quando a profecia não se cumpre. Aqui não tem ataque gratuito, tem análise. Não tem gritaria, tem fundamento. Se prepara porque o papo é direto, é embasado e mexe com estruturas que muita gente prefere não questionar. Sem mais delongas, bora pro vídeo. LGBT, se pode casar, se não pode casar, o pessoal quer legislar sobre o corpo, mano. Eles querem dominar o corpo. Se você for pegar estados extremistas islâmicos, é a mesma coisa com mulher. Não é pra mostrar cabelo não, filho. Entendeu? É controle do corpo, porque senão a culpa é dela de tentar seduzir. Ela nem tá tentando seduzir. Ela simplesmente tá sendo ela. Aí se de repente... Não, é bizarro. Você entende a porcaria que é? E sempre vai pegar pro lado mais fraco que a questão do aborto é um bom debate, cara. É bom debate. É bom debate. É bem legal. E o problema é quando a pessoa pega e vai além, né? Igual alguns que estavam querendo fazer agora, de até criança que foi abusada e que ela não poderia fazer o aborto. Entendeu? Aí você fala, pô, como assim? Criança. Você vai obrigar a criança a ter... É sério mesmo? É meio brutal. Porque a gente é a favor da vida. Você, caraca, mano. É uma puta discussão filosófica, né, cara? Sim. Mas nesse quesito, velho, eu vi um cara falando uma vez, e é verdade também. Velho, não adianta, por mais que você, lá no Oriente Médio, elas vestem tem o que é jihad, né, eu acho. Não. Eu não sei se é jihad, sei lá, o nome eu não vou lembrar. Jihad é outra coisa. Não, jihad é um tanque, eu acho. Um tanque de guerra, alguma coisa assim. Porra, mas eles falam da jihad islâmica, né? Qual que era o nome daquele... Tem a burca e tem outro, né? Aí tem vários, enfim, isso. Daquela que a mulher fica vestindo. Cara, não importa. Se sobrar um negocinho da mulher, o cara já vai olhar com tesão pra mulher, entendeu? Então, assim, é sempre da perspectiva e do ambiente. Sim. Não faz nem sentido essa prática, entendeu? De não mostrar o corpo. E tem alguns outros países islâmicos que são mais de boa, né? Mas tem aqueles que são mais extremistas, como eu falei, que agem dessa forma. E as mulheres vão se submetendo. Pode ver uma coisa. Você pega no Irã, por exemplo, velho. Tem até o polícia do monitoramento. Já veio uma convidada aqui que ela falou, cara, que se você não tá vestindo tem um nome lá que eu não vou lembrar, não é a burca nesse caso. Cara, o policial te leva preso, velho. Você vai preso, entendeu? Caramba. É coisa de outro nível mesmo, outro assim. Nível. É pra você ver o nível que a teocracia faz, entendeu? Esse é um problema, sério, assim. E o pessoal aqui no Brasil tem tentado trazer essa teocracia. Os cristãos, eles são muito bem articulados nisso daí. Porque na visão deles estão fazendo bem. Não vai vingar não, cara. Já, de certa forma, já tá. Que é like, mas é mais ou menos. O pessoal, putz, mano, é foda. Mas a gente tem que ficar expondo isso mesmo. Porque a ideia deles é dominar tudo. E eles são muito bem organizados nisso, viu? São anos. Eu acho que não os católicos, né? Até os católicos estão começando a entrar agora também, mas os protestantes. Os católicos estão começando? Porque eles falaram que tinha feito a bancada católica e depois até a bancada cristã juntando eles. Eu pensava, vamos unir força, né? A gente depois se mata, né? Mas, porque eles são um contra o outro, um criticando o outro, que não é brincadeira. Mas, como eu falei no debate, o pessoal gosta de usar o argumento cosmológico de Calan para defender o Deus cristão. Só que esse argumento é de um islâmico. Você fala, tá vendo? Na hora Qual que é esse argumento? Que tudo que começa a existir tem uma causa.
O universo começou a existir. Mas aí não é o primeiro motor lá do Aristóteles? Não. Esse daí do Aristóteles aí já seria outra. Não, do Tomás de Aquino, você fala? Depois que ele fala das 5 vias? Não. Esse daí, tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Primeiro motor das 5 vias, né? Isso. Aí seria da primeira via que ele coloca no primeiro motor. É verdade. Do motor imóvel, né? Mas isso é um argumento islâmico. É para defender Alá. Entende? E eles, muitas vezes, abominam o islâmico, cara. Nossa, muçulmano pra eles, muitos cristãos assim, é preconceito do caramba. Mas nessa hora quer pegar, né? Nem pra God revelar um argumento aí pra vocês, não. É igual com o católico que eu tô falando. Na hora que precisa, eles se juntam. Daqui a pouco eles estão se matando, igual foi em épocas de Inquisição, né? Um matando o outro. Mas a gente tá falando sobre isso tudo por quê? De controle social, controle do corpo, controle das mentes, controle das massas, pra eles continuarem no poder, pô. Porque quando você tem isso na igreja, a igreja, ela era política desde o século IV, quando você entendeu, o Constantino libera o cristianismo, e o Teodósio, no Édito de Tessalônica lá, 380, 390, não lembro agora, depois de Cristo, ele coloca esse édito, ele coloca o cristianismo como religião oficial, e ele proíbe as outras. A partir daí já virou política total mesmo, entendeu? E é assim que cresce o cristianismo. Então eles sempre estiveram junto com o poder. Até hoje o pessoal tá ali com o poder. Sim. Porque você acha que os políticos vão nas igrejas e tal? Você tem controle. Com controle disso, você continua mantendo a galera lá. Exato, isso é importante. E uma coisa que eu acho interessante analisar nessa situação, eu adoro o evolucionismo, né, cara? Então, a evolução de Darwin e tal. Sim. E aí tem uma coisa que chama... Eu acho que você tava aqui, o Alberto falou da evolução cultural sim, aquele dia. Sim, o Beto tava comentando sobre isso. Porque tem a evolução tanto biológica quanto a cultural. Isso. E aí, no caso, na evolução cultural, cara, as religiões entram nisso também. O que acontece? A religião que converte pessoas é mais adaptável, então quer dizer, ela vai durar mais tempo do que uma que não converte. Boa. Por exemplo, os judeus. Os judeus, eles não tentam converter as outras pessoas. Exato. Então, geralmente passa de pai para filho, né, e tal. Na própria família, eles não vão pra rua evangelizar pessoas. Agora, no evangelho, né, na igreja evangélica, por exemplo, protestantes e tal, eles já vão pra rua, você tem que evangelizar porque a maioria das pessoas tem que saber isso, tem que saber a verdade e tal. E isso, como é um fundamento primordial ali naquela doutrina, sim, isso faz a própria igreja se adaptar ao longo do tempo, cara. Então, quer dizer, é um ponto muito forte, né? Com certeza. E você vai ver que quem vai se adaptando mais, você vai ver que a católica soube fazer isso muito bem, por isso ela, né, domina ainda hoje. E com a reforma protestante, lá em 1517, com Martinho Lutero, e depois vai vindo com Calvino e vários outros, eles são muito mais aquela... Não, é Bíblia. É Bíblia, porque a igreja católica nunca é só presa na Bíblia. Ela tem o pilar da Bíblia, ela tem o pilar da tradição e tem o pilar do Papa. Se o Papa falar uma coisa que a Bíblia está contradizendo, dane-se a Bíblia. O que importa é o Papa, ele é o representante de God aqui, entendeu? E tal. Em teses, pode ser que dependendo se um Papa falar uma besteira muito grande, o pessoal vai tentar ir contra, né? Mas tem esses pilares, tá? Então eles não vão ficar só em um. Protestante, não. Protestante é Bíblia. E é por isso que muitos, na hora que você pega... Então, mas isso aqui tá errado. Que eu tava comentando com você em off. Pô, escravidão tem de Gênesis e Apocalipse. Tá errado, né? O crente não consegue falar que tá errado. O evangélico. Porque senão ele vai falar que a Bíblia não é inerrante. Ele vai... Não, eu tô falando que a Bíblia errou. Então ele não consegue falar isso. Certo? É um apego, né, cara? É um apego assim... e medo. É medo. Entende? A pessoa tem medo que se ela falar isso... Jesus voltou, lascou. Tô na grande tribulação, entendeu? Vou pro inferno. Entendi, cara. Por quê? Você estaria negando a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, foi até o texto que fez eu ir na igreja e falar, eu vou aceitar Jesus, tá? Eu li o texto e falei, caraca, vou ter que ir lá na frente e confessar Jesus. Que era o seguinte, Jesus fala assim, que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai, no grande dia, entendeu? E dos anjos. Se ele se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele, né? Quem não me confessar diante dos homens, eu vou negá-lo lá diante do Pai. Eu vi aqui, eu falei, eita nós, porque o pessoal faz o apelo dentro da igreja, você participou, o pessoal chega lá e, quem quer aceitar Jesus, vem na frente. E eu tava indo e não ia lá, já tem Jesus aqui, né? Só que eu falei, não, se tá escrito isso, eu vou lá na frente da galera e vou aceitar.
entendeu? Porque não vai ter desculpa. Uma pessoa que pega e nega a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus é tido como a palavra de Deus, é a mesma coisa. Você entende a porcaria que começa a tomar conta da mente de alguém? É por isso que ela trava. Ela fala, nossa, como é que eu vou falar que a Bíblia está errada? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é a palavra. Estou falando que Jesus está errado, ferrou. Sim. Ele vai me negar. Condenação eterna, vou sofrer queimando direto, entendeu? Por isso que também, então, os cristãos ali, eles têm um receio de assumir que algumas coisas estão erradas, assim. Os mais fundamentalistas, que a gente chama, que vão ficar com a Bíblia, sim. Aqueles que já tocaram foda-se, eles já vão pegar, não, realmente, tem coisas que tem que ser, que nem você falou, tem que ser adaptadas. A Igreja Católica, muitos católicos vão pegar e falar, não, a gente tem que analisar que isso aí foi escrito de acordo com a época. Eu já vi padre dizendo que realmente é mitologia Adão e Eva. É padre falando. Só que aí a pessoa não acorda, porque se é mitologia e realmente o é, obviamente a gente não veio de um único casal, isso é comprovar cientificamente, que você falou do evolucionismo, evolução e tal. Cara, se você matou Adão e Eva, você acabou com todo o cristianismo. Tudo. Já era. É a base, né? É a base. Por quê? É porque Jesus... O pecado original. Exato. Ele veio resgatar disso. Entende? Ele veio resgatar disso. Paulo deixa muito bem frisado também todas essas questões que eles acreditavam que existia Adão e Eva. Que o mal começou na humanidade por causa de Adão e Eva. Exato. Então Jesus veio resgatar isso. Sim. A mitologia não existiu, então Jesus morreu à toa. Cara, entendeu? Realmente é uma puta jornada do herói a parada, né? É. Então é tudo, parece que foi pensado desde a primeira página até o apocalipse, assim. Sim. Então... parece, mas não foi. Não. É por isso que é uma zona. É por isso que cada um fala uma coisa. É porque a gente só vê o produto acabado, né? De Gênesis e Apocalipse. Mas não foi pensado, não. Então, mas você acha que foi 100% pensado, cara? Não foi pensado. Tá. Não foi. É que você comentou, posso ter entendido errado, que é como se tivesse sido pensado, né? Não foi pensado, não. Por isso que é uma zona do caramba. Mas do Velho Testamento, você acha que foi pensado? Com uma paulada assim ou não? Não. O pessoal simplesmente ia escrevendo de acordo com o que eles estavam passando na época para se comunicar com aquele povo daquele período, de acordo com a visão que eles tinham. Era isso, não era a ideia de, nossa, vamos criar aqui, né, manual sagrado. Mas, porra, cara, aí você acha que faz sentido? Porque faz mais sentido pra mim achar que eles escreveram direto, assim. No caso do Velho Testamento, né? No Novo a gente tem lá os... Do Velho Testamento a gente nem sabe quem escreveu, né? Não tem como saber. E aqueles do Novo também, você pode não ser aqueles. Porque, sim, assim, mas pelo menos você tem alguma base e tal, né? O acho máximo seria de Paulo, né? Apóstolo Paulo, né? E das 13 cartas, 7. Porque as outras... Não, então, pelo menos tem alguma coisa ali, né? Sim. Porque no Velho Testamento termina com o quê? Com o nascimento de Jesus, é isso? O Velho Testamento termina no livro de Malaquias. E aí, mas basicamente assim, você tem os 39 livros do Antigo Testamento, fecha ali, e aí tem um período de 400 anos, mais ou menos, que o pessoal coloca aqui. Né? De gap. E aí entra o livro de Mateus, que é o Evangelho de Mateus, e que vai falar do nascimento de Jesus. Aí já é Novo Testamento. Aí tem os 27 livros, tá? Mas o que acontece no final do Antigo Testamento? No Antigo Testamento, não, ele não tem isso, de uma história qual o final. Não, ele simplesmente pega e tá falando lá do profeta Malaquias, comentando, inclusive, que é um dos textos mais usados pelos crentes para pedir dízimo, que ele fala que tá com maldição, sois amaldiçoados, vós a nação toda, porque entendi. vocês então, não tem nenhum me roubam. Não tem um final. Entendi. É assim, são escritos que foram desenvolvidos para um público específico naquele período. E muitas vezes a maior parte que acadêmicos dizem foi escrito por volta do século VI ou VII antes de Cristo, no período babilônico e depois do período babilônico. Mas que nem, você acha que a história, pelo menos de Adão e Eva, até o final dela, aí foi uma narrativa só? Não. O primeiro e o segundo capítulo já são escritas de tradições diferentes. Tanto que eles se contradizem. Mas e por que os caras escreveram isso, então? Então, é porque para eles é um registro da sua própria população, né? Como o pessoal gosta de falar na academia, é uma maneira de tentar registrar, como eles estavam presos no cativeiro e tudo mais, e tinham perdido a sua terra, a ideia era procurar fazer uma narrativa de um renascimento desse povo, entende? Vamos fazer aqui a narrativa mostrando que nós estamos voltando para a nossa terra, que a gente está renascendo, que a gente tem o nosso local lá. Quando eles voltam lá para Judá depois, quando vem Ciro lá e vence os babilônicos com o reino da Pérsia, e aí eles têm a liberdade de voltar para a terra deles. Então, a escrita é basicamente para narrar isso daí. É um mito fundacional. Mas eu lembrei da palavra, é mito fundacional. Você acha que isso foi escrito no Império Romano ali? Não.
Não. Isso aí foi quando eles estavam no cativeiro babilônico, foi bem antes. Nossa Senhora. O Antigo Testamento, essa parte. Sim. Só que essas histórias já são semelhantes a antigos contos mesopotâmicos. De sumérios e tal, que você tem, babilônicos, e que, inclusive, eles estavam no cativeiro babilônico, eles aprenderam com eles também, né? Então, eles vão misturando e criando a sua versão. E por isso tem uma série de mistura com coisas muito mais antigas, né? A história de Moisés é do Sargão. Eu vou tentar lembrar o nome do cara. Ele copia também outra história de mais ou menos 1000 anos antes de Moisés. Entende? Que ele também pega, ele é colocado numa cesta, que coloca no rio, aí vem alguém da elite, descobre ele, vai cuidar dele, aí ele cresce. É a mesma coisa. Só que muda o nome, coloca no Egito, coloca no Rio Nilo, entende? Só que já tinha essa história. É igual o dilúvio, já tinha a história. O pessoal só coloca outro personagem, só muda o nome do Deus, aumenta o tempo do dilúvio e o tempo que ficou dentro da arca. Até os animais que saem lá, o corvo, o pássaro que vai, é a mesma coisa. Entende? Eles podem mudar o tipo de ave, mas é uma ave saindo para ver se pode pegar, pousar ou não. Até isso o pessoal copia. É brutal, velho. É brutal. Mas você entende que se você for pensar que é um mito fundacional, então, se eles já criaram nessa ideia, vamos criar um mito específico da nossa fundação como nação, vamos organizar que aí vem o monoteísmo, vamos pegar aqui, vai um Deus só, é esse Deus, a gente vai servir esse Deus, é um local só de culto, um local só para você trazer grana, não está espalhado em tudo quanto é canto, não. Aí vira total política. Sim. Entende? Aí volta aquela ideia que a gente está falando da Igreja Católica. Virou política ali. Então, o judaísmo nessa parte, tem estudos da Angela Natel que ela comenta bem sobre isso. A Angela Natel é doutora em teologia também. E ela faz conteúdos específicos também sobre isso. Brasileira. Angela Natel, ela deve... Eu não sei se é do Paraná, é da região do Sul. Interessante. Muito boa, muito boa. E ela comenta sobre essa questão, porque o monoteísmo é uma coisa política. Exatamente para você fazer toda essa transição e esse controle da galera. Uhum. Então, quando a gente traz tudo isso, por exemplo, por mais que os judeus não tenham essa ideia de arrebatamento, até porque eles não creem que Jesus vai voltar em alguma coisa do gênero, mas eles têm a sua visão específica que construiu essa parte monoteísta, copiando também o zoroastrismo pra caramba, né? E que depois isso vai se desenvolvendo com o cristianismo. Então, o cristianismo é judeu, né? É do judaísmo, é uma seita judaica. Sim. Né? É que depois o pessoal chamou de cristão, mas é uma seita judaica, que tem todas essas influências já, sabe, misturadas, e a partir daí o pessoal cria a sua própria visão. É evolução cultural, né? Evolução cultural, exato. Então, de repente, a gente não se adapta com essa, cria uma nova. O islamismo vem depois corrigir algumas coisas do cristianismo. Puro. Darwinismo puro. Isso E a narrativa que mais convence pessoas, mais perdura, porque... Aí você ganha verba, poder econômico e tal, né? É que eles convenceram na base da espada. Entendeu? Na hora que virou, que não foi do Édito de Tessalônica, já era. Se você fosse de outra fé, esquece. Aí, não. E outra fé cristã também, tá? Porque você tem várias vertentes cristãs. A vertente era do concílio de Nicéia, que Jesus era Deus. Então tinha que ser essa daí. Que tinha a trindade e tal. Tinha que ser essa visão. Outras visões não eram aceitas. Aí era a questão, dane-se, ou você aceita, ou vai perder posse, ou vai perder bens e tal, ou dependendo você morre. Sim. Então começa assim. E é assim que é o convencimento e o crescimento da igreja. E que às vezes a gente fica naquela romantização de que, não, a gente conseguiu espalhar a palavra de Deus e tal, e a gente teve perseguição. Não, cara, a maior parte da história da igreja é ela dominando. Sim. E matando pra caramba. Né? É brabo. E isso daí, pode ver que é todo um... Durante isso tudo que a gente está falando, não tinha essa visão que a gente está falando do arrebatamento. Oi, vem aqui, ninguém vê. Surgiu agora no século XVIII. Século XIX. Século XIX, isso, 1800 alguma coisa. Perfeito. Com o John Darby. Lembra do texto que a gente leu? Sim. Você viu que vai ser com alarido, com voz de arcanjo e com o toque da última trombeta? Uhum. Vai ser em silêncio? Não. Aí como é que fala que não, do nada... Sumiu. Ninguém sabe de nada. Então onde tá o Cauê? Onde tá o Cauê? Nossa. Procura o Cauê. Mas aí eles vão ver o seu passado, né? Então, mas assim, a volta de Jesus, ela é mostrada como algo que todo olho verá. Entende? É porque eles tinham uma visão, lembra a Terra plana? Então se ele tá vindo assim, de certa forma, se ela é plana, todo mundo veria, né? O pessoal não sabia que nem Jesus que criou. Daqui desse prédio a gente vai olhar pela janela. A gente teria que ver ele voltando nas nuvens do céu com os anjos. E ele ia vir pegar e fazer o barato acontecer. É por isso que eu falo, é certeza que isso não vai acontecer. Isso é mitologia pura, baseada-se numa cosmovisão daquela época e numa visão apocalíptica que não era nova. Sim. Só que Jesus é o personagem que foi mantido aí com a galera, entendeu? E
pode ver, nesse primeiro século, o pessoal acreditava que Jesus voltaria no meio daquela tribulação que eles já estavam passando. E aí eles iam viver com o Senhor e até a vingança, tal, do Senhor, o julgamento, acabou. Aconteceu? Não. O que começa a acontecer com os outros pais da igreja, século II, século III, século IV? Sempre na época deles, né? Então, eles começam a mudar a ideia. Eles começam a pensar o seguinte, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está dizendo o seguinte, não quero que vocês fiquem angustiados ou ansiosos com a vinda do Senhor, pensando que já está perto. E ele começa a contradizer 1 Tessalonicenses. Por quê? Até 2 Tessalonicenses é tida como uma carta que não é do Paulo, porque ela tem uma teologia diferente, entendeu? É uma contradição. E ele começa a falar assim, isso não vai acontecer, a vinda do Senhor não vai acontecer, até que se manifeste o homem da iniquidade, o homem da perdição, que seria o que o pessoal chama de anticristo. E vocês sabem que tem uma coisa que o impede agora, mas essa coisa será retirada e ele vai se manifestar e vai vir fazer tal. Ou seja, ele mesmo ali, até em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele deixa claro que a vinda do Senhor não aconteceria sem que antes se manifestasse o homem da iniquidade. Então, esse pré-tribulacionismo, normalmente, pode ter visão diferente até, que às vezes pega esse texto que eu acabei de falar e fala, eu tenho que inventar uma nova visão. Mas, nele puro, a volta de Jesus acontece sem ter se manifestado o anticristo, tá? Se de repente o pessoal mudou, beleza. Mas por causa desse texto. Mas ainda assim, manifestou o homem. Pô, Jesus veio, arrebata a igreja e o pessoal se lasca com esse cara, tá? Porque aí depois ele começa a descrever que vai ser tudo quanto é sorte de prodígios, sinais e maravilhas de Satanás para enganar a galera. Depois, se quiser, dá pra ver o texto. Vamos colocar. 2 Tessalonicenses 2. Você ia falar uma coisa antes também. Cara, eu preciso fazer uma pausa. Beleza. Rapidinho. Voltamos aqui, fizemos uma pausa rapidinha. E Edson, você ia falar aí, cara, do 2 Tessalonicenses. Essa aí é a carta que, inclusive, na academia dizem que é um pseudepígrafo. Porque a pessoa se passa por Paulo, mas não seria Paulo, porque você vai ver que ele acaba se contradizendo em relação à primeira epístola. Você viu, né? Nós que estivermos vivos seremos arrebatados e tal. E ele acreditava que ele seria, de fato, arrebatado. Beleza. Aí, olha como ele começa. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Nessa época que está escrevendo, o pessoal já viu que Jesus não estava voltando. Então ele já tem que fazer o quê? Um ajuste na narrativa, entendeu? Calma, porque não tá perto, relaxa. Aí ele fala no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a vinda do Senhor, sem que antes venha a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Tá? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o que o pessoal gosta de chamar de anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E aí você vai ver que pelo menos nas epístolas não tem nada sobre isso, né? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Só uma coisa nesse versículo 6. Sabe, você vai ter pais da igreja dizendo especificamente, foi Tertuliano? Se eu não estiver enganado, foi Tertuliano. Ele dizia que aquilo que está detendo isso de acontecer era o Império Romano. Ele falou, o Império Romano, enquanto ele estiver no poder, não vai ter como Jesus voltar. Então, ele deixa claro ali nos escritos dele. Então, o pessoal começa a criar as narrativas para que, não, Jesus não voltou, por quê? Não, porque o Império Romano agora está no poder. Para ele era isso. Para outros, tá nem aí quem foi. Aí o pessoal, não, Jesus não voltou porque tem que se manifestar primeiro esse. Não se manifestou. Mas tem alguém que impede. Então agora é o Império Romano. O Império Romano deixou de existir. Depois ele caiu, perdeu o poder. Perdeu. Jesus voltou. Então o pai da igreja estava errado também, né? Então pode ver, ele criou uma narrativa, ele defendia uma coisa e não bateu também. Então, evolução cultural que você falou, tem que se adequar. Então o pessoal vai criando novas versões, certo? Beleza, aí daqui a pouco estão abandonando direto o que está na Bíblia, né? E aí ele comenta aqui agora, sabeis o que detém, porque já, olha que interessante essa parte. Porque já o mistério da injustiça opera,
Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que isso quer dizer? Então, aqui ele está dizendo basicamente que ele não fala o que o retém. Tem alguma coisa que está detendo de se manifestar o anticristo, digamos assim. Né? Esse iníquo é aquele filho da perdição não lá. Não fala o que é esse um. Ele não fala o que é. Por isso que esse Tertuliano ele joga que é o Império Romano. Não sabe o que é, você joga o que você quiser. Aí né? É alvo de interpretação. É alvo de interpretação. Entendeu? Porque o Espírito Santo não existe, né? Então ele não revela pra galera. Aí o pessoal fica tudo perdido. Cada um inventa uma coisa. Então, assim, no versículo 8 ele comenta isso, olha só no 9. A esse cuja vinda é segundo o que eu comentei, a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ué, se não receberam o amor da verdade para se salvarem, quem é que deveria dar o amor da verdade? Seria God. Por que God não deu? Opa, será que ele fez acepção de pessoas? E aí ele vai pegar e vai comentar ali, ó. E por isso, versículo 11, Deus lhes enviará, olha que comédia isso. O pessoal não recebeu o amor da verdade para se salvar. Alguém pode chegar e falar, Toshio, é que o pessoal pregou e eles não aceitaram a pregação, então eles não receberam o amor da verdade. Tá bom. O 11, por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Para quê? Para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Para pensar. Deus não consegue convencer a galera que ele está mostrando a verdade da salvação e tal. Ele não consegue, pela verdade, convencer a galera. Ah, tá bom. Já que você não acreditou, eu vou mandar uma operação de uma mentira e você vai acreditar. Porra, mano. Quer dizer que ele consegue convencer a galera pela mentira, mas pela verdade não? Foda. Esse Deus ele não é bom de persuasão, não? Ele fala, não, ele é ruim, entende? Só que pela mentira ele consegue enganar a galera, pela verdade ele não consegue. É o que tá aí. É o que tá aí, cara. Entendeu? Bizarro, né? É bizarro. E o pessoal, muitas vezes, a gente passa batido. A gente pega, vai lendo isso daqui e a gente não percebe. Na hora que você começa a ver, você fala, mano, não é possível que o cara falou uma porcaria dessa. Falou. Isso é palavra de God. E a palavra de God tem um livro falso. Ou seja, alguém que se passa por Paulo que não é Paulo, que muda o que o cara falou, é uma outra teologia. E tá aí, como se fosse verdade. É só pra você ter uma noção. Mas esse daí já também quebra o pré-tribulacionismo. Ele falou, pô, tem que se manifestar primeiro esse cara e vai acontecer tudo isso daí. Entendeu? Aí vai ter a vinda do Senhor, beleza. Ok. Mas se a gente for pra Mateus 24, você vai ver que o que é interessante. Tá em Mateus 24? É. Você pode ir, por gentileza, Mateus capítulo 24, tá lá embaixo. Acho que se você for embaixo, ele abre mais para baixo. Mais para baixo, lá no finalzão mesmo. Aí, ó. Novo Testamento, primeiro livro. Lá. Mateus 24. Aqui ele começa a falar sobre os sinais da tribulação, do final dos tempos, tá? Pode ver, ó, Jesus saindo do templo, veio os discípulos para mostrar a estrutura, ó. Não vê tudo isso, ó? Não vai ficar pedra sobre pedra. Beleza. E aí ele pegou, os discípulos perguntaram ali no 3, ó, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso. No versículo 1 ele tá falando que tá mostrando, o pessoal tava mostrando a estrutura do templo, né? Aquele que caiu no ano 70. E aí ele pega e fala isso, tá vendo isso tudo, ó? Vai ter nenhuma pedra aqui que não vai ser derrubada. Beleza. Aí eles associam isso no versículo 3, o que? Me fala pra nós. Quando que você volta com a sua vinda e o fim do mundo? Porque o final do templo ali seria, então, Apocalipse, mas já era, acabou. Jesus volta e acaba com todo mundo, entendeu? O genocídio que está em Apocalipse é genocídio completo, inclusive. O pessoal fala que Jesus é de amor. Aí você fala, versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister, é importante, é dever, né, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Isso aqui é genérico. Porque você fala, vai, guerras, rumores de guerra, você tem desde quando? Pô, desde que, pelo menos uns 10 mil anos que a gente está como sociedade, você tem guerra, rumor de guerra sempre vai ter. Né? Então isso aqui é genérico. Isso serve para a gente encaixar em qualquer época. E o pessoal usou isso exatamente para qualquer época da história da humanidade. Jesus está voltando, é guerra. Guerra da Ucrânia, Jesus está voltando. Israel com Gaza, Jesus está voltando. Agora Trump atacou, não sei se foi Irã onde ele atacou lá, mas Jesus está voltando. É sempre isso daí. Sim. Né? É sempre o terrorismo psicológico que o pessoal vai criando. E entra naquele controle que a gente comentou antes. Então aqui, 7.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Várias vezes já aconteceu isso também, é genérico, é igual horóscopo isso aí. Tudo se encaixa, por isso que o pessoal fica acreditando, né? Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados. Ele tá falando com os discípulos, hein? Para quem crê. Pode ver que é assim, ó, não, você não vai sofrer não. Não, ó, vocês vão ser entregues para ser atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Pois é. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, traiçarão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Ou seja, a pessoa tem que ficar firme, não negar, morrer, sofrer, aí vai ser salvo, tá? Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então verá o fim. Esse versículo 14 é o que os crentes usam hoje para justificar, sabe o quê? O evangelho não foi pregado a todo mundo, logo, por isso Jesus não voltou. É o que está escrito aí, ó. É isso que eles alegam? Eles alegam isso, ó. O evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Só tem mais de 2 bilhões de pessoas, temos mais de 8 bilhões, tem gente que nem sabe quem é Jesus. É por isso que Jesus não voltou. Aí você fala, nossa, será que faz sentido? Vamos lá. Pode manter aberto, por gentileza. Você abre uma nova guia e vamos para um outro livro que a gente volta nele, só para você ver. A princípio ali, nesse versículo faz sentido, né? A princípio, se você pegar só isso isolado, vai fazer sentido. Colossenses, tá ali embaixo em Filipenses, Colossenses aí. Capítulo 1. Legal, tem o versículo... vamos lá aqui, versículo 6. Olha só, pode ver o 5 também, ó. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde os dias em que ouvistes e conheceis a graça de Deus em verdade. Mas não só aí. Caramba. Vai no versículo 23 daí mesmo, por favor. Olha o que tá falando lá. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui Paulo, escrevendo para os Colossenses, está dizendo que toda criatura já tinha ouvido o evangelho. Porque ele era o cara que ia saindo espalhando, entendeu? Pregando para tudo quanto é canto. Aqui, na visão dele, o que eles dizem ser uma palavra inspirada por God, ele está dizendo que o evangelho já tinha sido pregado para toda criatura, debaixo do céu. Ou seja, não é da terra, a minha terra Israel, não. É toda criatura, já foi pregado. Então, para eles, por isso eles acreditavam que Jesus ia voltar naquele tempo. A gente já tem feito a nossa parte. Mas o pessoal não conhecia japonês, o pessoal não conhecia chinês, o pessoal não conhecia o Brasil, Índias, tudo mais. Não conhecia essa daí, né? Beleza. O que vai acontecer aí? O pessoal pode chegar e falar, não, mas aí é outro tempo, eles não sabiam que o mundo era todo aquilo. Então é um erro? O Espírito Santo errou aí, então? Quando ele fala que o evangelho foi pregado a toda criatura, isso aí é um erro? Porque Colossenses, né, ele está sendo colocado aí como se fosse de Paulo mesmo. E aí? Mano, depois desse corte do podcast do Cauê Santos com o professor Edson Toshio, a gente precisa sentar e conversar sério, porque o que foi falado ali não é só opinião jogada no vento, é coisa que tem base histórica, tem base acadêmica, tem crítica textual, tem análise filosófica e principalmente tem coragem de encarar o texto bíblico sem filtro emocional. E é isso que muita gente evita fazer. Primeiro ponto que ficou escancarado: controle. Quando o papo entra em corpo, aborto, mulher, Irã, teocracia, não é sobre moral elevada, é sobre poder. Basta olhar para o que acontece na Irã, onde a polícia moral já prendeu e puniu mulheres por não seguirem o código de vestimenta. Isso não é espiritualidade, isso é Estado usando religião como ferramenta de controle social. E historicamente isso não é exceção islâmica, é padrão de qualquer sistema teocrático. Quando religião vira lei, liberdade vira crime. E aí o professor puxa a linha histórica do cristianismo com o Império Romano. Isso é básico em qualquer manual sério de história da Igreja. Quando Constantino I legaliza o cristianismo no século IV, e depois Teodósio I transforma em religião oficial através do Édito de Tessalônica, acabou o romantismo de fé perseguida.
A partir dali, é poder institucional. É política pura. E religião institucionalizada sempre vai proteger sua própria sobrevivência. A conversa sobre evolução cultural foi outro ponto forte. A teoria da evolução biológica de Charles Darwin explica a seleção natural no campo biológico. No campo cultural, ideias também competem. Religiões que evangelizam crescem mais do que religiões fechadas. Judaísmo não é proselitista, cristianismo é. Resultado? Expansão global. Isso não prova verdade divina, prova eficiência sociológica. Quando entra a discussão sobre o Antigo Testamento como mito fundacional, isso também não é delírio de internet. Acadêmicos como Israel Finkelstein já demonstraram que grande parte da narrativa bíblica foi consolidada no período do exílio babilônico, no século VI a.C. A ideia de criar uma identidade nacional, um Deus exclusivo, um passado glorioso, tudo isso faz sentido dentro de um povo que perdeu território e precisava reconstruir coesão. Mito fundacional é ferramenta política e identitária, não relatório jornalístico do passado. A história de Moisés na cesta, paralelo com a lenda de Sargão da Acádia, dilúvio, paralelo com a epopeia de Gilgamesh. Isso é literatura comparada básica. A Bíblia não caiu pronta do céu. Ela dialoga com tradições anteriores da Mesopotâmia. Isso não é ataque gratuito, é análise textual. A parte mais contundente foi quando o Toshio desmonta o arrebatamento secreto. A doutrina pré-tribulacionista surge no século XIX com John Nelson Darby. Não está nos pais da igreja primitiva. Não está nos primeiros séculos. É desenvolvimento teológico tardio. E quando você lê 1 Tessalonicenses falando de alarido, voz de arcanjo e trombeta, não parece evento silencioso, estilo sumiu e ninguém viu. Aí entra 2 Tessalonicenses, que muitos estudiosos consideram pseudepígrafo, ou seja, não escrito pelo próprio Paulo. A mudança de expectativa já aparece ali. Em uma carta, a volta é iminente. Na outra, já tem que acontecer a apostasia, homem da iniquidade, algo que o detém. Isso é ajuste de narrativa diante da frustração histórica. Jesus não voltou no primeiro século. A teologia precisou se adaptar. E esse é o ponto central. Adaptação constante. Cada geração ajusta o discurso para manter a crença viva. Guerra, sinal do fim. Pandemia, sinal do fim. Terremoto, sinal do fim. É sempre encaixável porque o texto é vago o suficiente para permitir múltiplas leituras. Isso é técnica literária apocalíptica, não profecia específica. Quando se cita Mateus 24 e depois Colossenses dizendo que o evangelho já havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu, fica claro o problema. Ou Jesus já poderia ter voltado no primeiro século, ou a expressão todo mundo era retórica da época. Se era retórica, então não é literal. Se não é literal, cai a leitura fundamentalista rígida. E o ponto psicológico é talvez o mais pesado medo. A ameaça de condenação eterna é ferramenta de coerção mental. Se me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Isso cria trava emocional. A pessoa não questiona porque tem medo de errar e sofrer eternamente. Isso não é busca livre por verdade, é condicionamento. No fim das contas, o que esse corte mostra é que religião organizada mistura mito, política, identidade cultural e mecanismos de controle. Isso não quer dizer que todo crente é manipulador ou mal intencionado. Muita gente acredita sinceramente, mas a estrutura histórica e institucional da religião mostra padrão de poder, adaptação e preservação. A grande virada de chave é entender que, olha, questionar não é pecado, é exercício de autonomia intelectual. Se uma crença é verdadeira, ela deveria resistir à análise histórica, textual e lógica. Agora, se ela depende de medo, blindagem emocional e distorção histórica para sobreviver, então a gente precisa ter coragem de olhar de frente. E é isso que incomoda, sabe? Porque quando você tira o medo, sobra só a análise.
E quando sobra só a análise, muita coisa que parecia divina começa a parecer humana. Humana demais.